sol ilumina o rio Tietê em Porto Feliz. Neste trecho, a 115 quilômetros da capital paulista, a Mata Atlântica emoldura as margens, graças, em parte, ao reflorestamento feito na área do Instituto Líbio. Na antiga fazenda de cana-de-açúcar, muitas espécies nativas tinham sido eliminadas. Aqui, animais silvestres que passaram pelas crueldades do tráfico ganham um espaço digno para viver, com autorização do IBAMA, como a arara vermelha dodó, cega porque teve os olhos queimados com bitucas de cigarro. O Instituto do Interior de São Paulo, que acolhe e recupera animais silvestres vítimas de maus tratos, é um dos destaques do Repórter Eco de hoje. E você vai ver também. Conheça a artista visual Hanna Lucatelli, que imprime a energia feminina nos murais pintados nas ruas das grandes cidades. E expedição científica pelo Atlântico Sul recolhe sedimentos marinhos para avançar nos estudos sobre o papel da Amazônia e da região Nordeste no clima da Terra. Mulheres criadoras de vida, cercadas por elementos naturais. Com pinturas em grandes dimensões nas laterais de prédios da cidade de São Paulo, a artista visual Hanna Lucatelli quer contribuir para o equilíbrio da metrópole. Murais criados por ela também estão em Londres, na Inglaterra, e Tóquio, no Japão. Meu nome é Hanna Lucatelli, eu sou artista visual paulistana, tenho 32 anos e sou mãe de 3 crianças. Eu amo São Paulo, cresci aqui. Por outro lado, eu sei dos equilíbrios que tem a cidade, né? Das faltas, das carências e da falta de humanidade, muitas vezes. As laterais de prédios sem janelas em São Paulo, as empenas, são telas gigantes de um museu a céu aberto. Os murais da artista, que carrega nas veias sangue de ancestrais indígenas, são inconfundíveis. Você está caminhando pelas ruas de São Paulo. No caso, eu estou no bairro de Pinheiros, numa esquina bem conhecida da Avenida Henrique Schaumann com a Rua Teodoro Sampaio. De repente, o seu olhar é capturado para o alto. Você está diante de uma pintura maravilhosa que destaca as mulheres, as mães muitas vezes. E em segundo plano, sempre existem elementos naturais. Uma folhagem, montanhas, a água. Quero imagens das mulheres que eu tinha na minha vida e que eu entendia como faróis do que eu queria ser enquanto mulher. E eu não via na rua. Na rua sempre eram representações publicitárias, né? Hipersexualizadas, hiperfragilizadas. Não eram as mulheres como eu entendia, com muita força, com muito poder, com muito misticismo. As colagens que revelam essas mulheres em dimensões sagradas são feitas no computador. Aqui também estão os programas que permitem ampliar a pintura com perfeição, colocando os elementos que serão pintados quadro a quadro. Tudo começa neste ateliê no clássico edifício Copan, no centro, onde, do 22º andar, Hanna vê uma São Paulo cercada por montanhas. Eu acho sim que a gente precisa se conectar com a terra, se conectar com a natureza, se conectar com energias mais humanas e mais sensíveis, que vêm através, né, de enxergar outros horizontes possíveis, né? E também as montanhas também vêm para a gente ter essa noção de horizonte, né? Depois é desafiar a gravidade do alto dos andaimes, o que ela encarou até mesmo grávida de 7 meses. Na rua 15 de novembro, bem perto do pátio do colégio, está uma homenagem à pintora Tarsila do Amaral, encomendada pelo MASP, num projeto que envolveu outras artistas mulheres. Essa necessidade coletiva que está muito clara agora da gente olhar para a terra, da gente olhar para as matas, da gente olhar para as nossas raízes, para a gente conseguir equilibrar um pouco a nossa energia e essa energia coletiva. Para Hanna, é fundamental que a arte chegue a todos, por isso a importância dos murais. E as plantas também contam histórias da família.
Minha avó, minhas avós, indígenas também, todas têm essa ligação com a terra. Eu via minha avó e minha mãe desde sempre com essas casas que dentro parecem parece um cenário de Jumanji, parece uma floresta. Hanna Lucatelli conta que a água está cada vez mais presente nas pinturas, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres ou Tóquio, e sugere que o movimento que se revela na arte ganhe espaço no planeta. Estamos na era de aquários, né? E a gente está deixando se lavar, deixando transformar e deixando ir o que precisa ir, deixando que venha o novo, e eu acho que a água simboliza muito esse movimento. A artista visual pesquisa materiais atóxicos e renováveis para substituir as tintas que usa. Quer incorporar a terra nas pinturas. Afirma que faz parte de uma política de cuidado que espera ver crescer no mundo. A minha esperança de futuro é a melhor possível. Acho que a gente chegou num momento de esgotamento de tudo e que a gente vai se humanizando cada vez mais. Agora as notícias da área socioambiental que tiveram destaque. 4 bilhões de pessoas no mundo sofrem com escassez de água por pelo menos um mês do ano. O Instituto de Recursos Mundiais, com sede em Londres, prevê que esse número suba para 60% da população mundial, que hoje está em 8 bilhões de pessoas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que a verba dos países ricos para o meio ambiente não é favor, mas dívida com a humanidade, por conta da poluição gerada nos últimos séculos. Segundo Lula, essa é a visão fechada na cúpula dos países amazônicos, que será levada à Conferência do Clima, nos Emirados Árabes, no fim do ano. O governo paulista declara estado de emergência zoossanitária por 180 dias, por causa da gripe aviária. Agora já são 9 os estados nessa situação. A medida é decretada sempre que há risco de uma doença se propagar rapidamente entre os animais. A Prefeitura de São Paulo decreta o fim do Departamento do Patrimônio Histórico da cidade, que será transformado em coordenadoria. O órgão, fundado há décadas por Mário de Andrade, foi fundamental para a preservação dos prédios históricos da capital paulista. A Prefeitura garante que vai manter as funções do departamento original, mas a decisão é motivo de críticas. É como Caetano fala, a força da grana que ergue destrói coisas belas. E em São Paulo mais destrói do que ergue. Nós precisamos de ter esse pertencimento, porque o sentido de nação tem a ver com cultura, identidade. Logo mais, aqui no Repórter Eco. Conheça a expedição oceanográfica que amplia os estudos sobre a influência da Amazônia e da região nordeste do Brasil no clima da Terra. A expedição oceanográfica Amaryllis percorreu trecho do Atlântico Sul para desvendar o clima do planeta. A bordo de um navio, cientistas do Brasil e da França coletaram sedimentos marinhos para compreender qual é o papel da Amazônia e da região nordeste do país no sistema climático da Terra. O que para muita gente é apenas lama, para a ciência é o arquivo de registros que recontam milhões de anos de história climática de uma região. Para entender o papel da bacia amazônica e do Nordeste brasileiro no clima global, 52 pesquisadores de universidades do Brasil e da França passaram mais de 20 dias a bordo de um dos maiores e mais modernos navios de pesquisas científicas do mundo, o Marion Dufresne.
A expedição científica Amaryllis partiu em junho de 2023, de Paramaribo, capital do Suriname, com 99 pessoas a bordo, e seguiu até o Recife, em Pernambuco, coletando amostras de sedimentos do solo marinho desde a foz do rio Amazonas até a região Nordeste, que registram as mudanças climáticas da Terra. Apesar das duas regiões de estudo que nós temos grande interesse, a bacia amazônica, ou seja, a floresta amazônica, né, e o norte do nordeste do Brasil estarem numa faixa latitudinal muito próximas, né, elas são regiões francamente equatoriais, tropicais, elas têm um clima e vegetação muito distinto. Todos nós sabemos disso, floresta amazônica e ambiente de caatinga, um ambiente de cerrado, dependendo da região que se está no Nordeste. E também Mata Atlântica, em algumas regiões específicas mais localizadas, né? Principalmente nessa região do norte, do nordeste do Brasil. E essa diferença de vegetação, essa diferença de clima, está associada a mecanismos aí de circulação atmosférica e também a presença da floresta amazônica. Note que para nós é muito importante reconstituir esse clima como um todo. A atmosfera de um e de outro está intimamente relacionada. Esses 9 locais de trabalho estavam divididos em 2 grandes áreas. Uma ao largo da desembocadura do rio Amazonas e outra ao largo da desembocadura do rio Parnaíba. Afinal de contas, se nós queremos reconstituir o clima continental do passado com base em sedimentos depositados no oceano, nós precisamos coletar os testemunhos sedimentares em locais próximos da desembocadura de grandes rios, porque ali nós temos registrado as informações que vêm do continente, codificada nos sedimentos, se depositam, e ali, então, com base nesses testemunhos sedimentares, nós podemos ler, digamos assim, decodificar a história do passado nessas bacias de drenagem. Equipamentos de alta tecnologia capazes de fazer uma radiografia do solo do oceano possibilitaram a coleta nos melhores pontos de cada estação. Então, imagine que nós estávamos a uma profundidade, ou seja, numa lâmina d'água de 2.000, 3.000 metros de água embaixo do navio, mas os nossos equipamentos são capazes de caracterizar os sedimentos que estão lá embaixo. E aí nós podemos determinar se eles estão bem acamadados ou se eles estão muito bagunçados. Se eles estão bagunçados, não servem para o nosso propósito. O material coletado na expedição oceânica segue para análises detalhadas nos institutos de pesquisas envolvidos no projeto. Estudos preliminares já dão indícios de impactos causados por interferências humanas recentes na Amazônia. E essas análises preliminares já nos mostraram, por exemplo, que num dos sítios próximo à desembocadura do rio Amazonas, nós temos uma acumulação de sedimentos muito intensa, que pode estar associada, aparentemente, nossos dados preliminares indicam isso, a um aumento na descarga de sedimentos do rio Amazonas nas últimas décadas, que pode estar associada às atividades de desmatamento na Amazônia, que são muito intensas. A diversidade de escalas temporais das amostras serão fundamentais para atingir os objetivos da expedição, que busca avançar na compreensão do clima no planeta. Então, veja só, num dos testemunhos coletados, próximo da desembocadura do rio Amazonas, nós teremos 200 anos numa coluna sedimentar de 30 metros. Nessa mesma coluna sedimentar de 30 metros, nossos dados preliminares que já saíram do navio indicam que, ao largo lá do rio Parnaíba, no nordeste do Brasil, distante da costa, sobre um monte submarino, nós coletamos 2 testemunhos sedimentares que recobrem os últimos 2 milhões de anos. Reconstruir o passado para compreender o presente e fazer as projeções para o futuro. A natureza é fonte de informação e conhecimento. Mais que isso, guarda a história da Terra. Preservar os ecossistemas é garantir a nossa própria sobrevivência.
Nós estamos preocupados, por exemplo, com as mudanças climáticas abruptas. Mudanças climáticas abruptas, elas podem acontecer mesmo com uma forçante gradual, emissões de gases de efeito estufa. Então, a humanidade está emitindo gases de efeito estufa gradualmente. A taxa de emissão é alta, mas ela é gradual, ela aumenta gradualmente. Agora, a resposta de diversos compartimentos, partes do sistema climático, pode ser abrupta. Por exemplo, existe a possibilidade da savanização da Amazônia. Essa resposta pode ser abrupta. Nós temos como um dos principais objetivos dessa expedição reconstituir em detalhe aquilo que aconteceu durante essas mudanças abruptas do passado para mostrar cenários muito mais precisos daquilo que pode acontecer no futuro para os tomadores de decisão, para os fazedores de política, poderem, aí, então, embasar e criar meios de adaptação, meios que possam preparar a sociedade para aquilo que virá no futuro. A seguir aqui no Repórter Eco. Conheça o Instituto Líbio, entidade do interior paulista que acolhe e reabilita animais silvestres que foram vítimas do tráfico e maus tratos. O Instituto Líbio, em Porto Feliz, interior paulista, acolhe e cuida de animais silvestres vítimas de tráfico ilegal, atropelamentos e maus tratos. Fundado por Raquel Machado, a entidade desenvolve projetos de conservação ambiental e proteção da fauna. O sol ilumina o rio Tietê em Porto Feliz. Neste trecho, a 115 quilômetros da capital paulista, a Mata Atlântica emoldura as margens, graças, em parte, ao reflorestamento feito na área do Instituto Líbio. Na antiga fazenda de cana-de-açúcar, muitas espécies nativas tinham sido eliminadas. Aqui, animais silvestres que passaram pelas crueldades do tráfico ganham um espaço digno para viver, com autorização do IBAMA. Como a arara vermelha Dodó, cega porque teve os olhos queimados com bitucas de cigarro. Raquel Machado, médica, fundadora e presidente do Instituto, conta como tudo começou. O antigo proprietário tinha um papagaio dentro de uma gaiola e eu nunca tive contato assim direto com animal silvestre. Eu nunca gostei de ver um animal preso, ainda mais ave em gaiolas, né? Animais que deveriam estar soltos na natureza, presos, engaiolados. Era uma coisa que sempre me incomodou muito. E aí eu entrei em contato com o IBAMA para ver como que eu poderia fazer a soltura desse papagaio, como é que ia ser. E aí que eu descobri a triste realidade da quantidade de animal silvestre que é apreendido, vítima do tráfico e que não tem condição de soltura e ficam presos em condições muito ruins. Eu resolvi me envolver para dar uma qualidade de vida melhor para esses animais. Neste recinto espaçoso, com vegetação semelhante à de campos ou cerrados, vivem os cachorros do mato Priscila e Fox. O macho foi retirado da natureza por um senhor que pensava estar ajudando um animal perdido. Filhote ainda não tinha aprendido com a mãe os comportamentos básicos para sobreviver. Por isso, não pode voltar ao ambiente natural. Julinho, este macaco prego, uma das espécies mais inteligentes de primatas, sobreviveu a um ataque de caçadores. Os criminosos atiram nas mães para que os filhotes, agarrados nelas, caiam das árvores. Essas histórias terríveis são lembradas no programa de educação ambiental, que inclui visitas ao Instituto Líbio e aulas em escolas públicas municipais. Eles destacam também os assustadores números da RENCTAS, a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres.
São retirados anualmente 38 milhões de espécimes da natureza, né? Uma quantidade muito grande. A cada 10 animais traficados, 9 morrem sem chegar no seu destino final. Quando eles são, né, levados até o local de destino, né, da compra, da venda dos animais, eles acabam ficando sem água, ficando sem alimento. O transporte em si já é estressante, né? Então eles acabam morrendo antes mesmo de chegar ao seu destino. Você vê que um animal que chega com 3 meses de idade, 1 mês de idade, e vai viver 40 anos preso, isso dói o nosso coração. Você olha e você fica, poxa, esse animal podia estar livre, podia estar na natureza, né? E não vai estar. Esta horta e a plantação de mamões garantem parte da alimentação fresca para os animais. Araras adoram frutas e castanhas. O cuidador de pássaros silvestres, Vanderlei Souza, o Guinho, trata as aves com todo carinho, mas o sonho dele é ver elas longe daqui. A gente já sabe como veio essa pandemia aí, a gente dentro de casa é ruim demais. Imagina eles presos aqui dentro, como é que eles se sentem. O meu sonho é poder ver um bocado de bichinha voando, né? Manter os animais silvestres livres e protegidos nos seus ambientes naturais por meio da criação de refúgios em biomas como a Mata Atlântica, o Pantanal e a Amazônia é uma das iniciativas do Instituto Líbio para tentar evitar que eles sejam vítimas do tráfico ilegal, até mesmo porque os que sobrevivem têm que passar por um duro processo de reabilitação, que muitas vezes é demorado e que não resulta na esperada volta à natureza. A equipe do Instituto Líbio se esforça para oferecer a melhor qualidade de vida mesmo para os que não vão sair daqui. Toda essa preparação é para mudar o esquema de alimentação de um dos moradores. A banana amassada é base da mistura, com sabores e texturas diversas. Agora é entrar no recinto da anta-orelha, este macho de 22 anos. O enriquecimento alimentar e sensorial, com balões e bandeirinhas, muda a rotina do animal para tentar diminuir o estresse. Só o tratador Chico consegue se aproximar de Orelha e do ratão do banhado Nick, companheiro de recinto. A equipe lembra que animal silvestre não é bicho de estimação. No momento da alimentação eu entro, até posso passar a mão nele, ele aceita, tudo bem. Mas se ele estiver com fome ou se não estiver na hora de alimentação, ele não aceita aquele tipo de comportamento meu direto com ele, né? E muito menos de outras pessoas. Ele ainda aceita um pouco mais pelo fato de ser o tratador, ele, sempre que eu chego tem comida, tem uma coisa especial. A história recente de reintrodução na natureza do lobo-guará Canelinha alimenta a esperança na volta à natureza, pelo menos para alguns animais. Ele viveu quase 2 anos no Instituto Líbio. Voltou para a região de Mococa, no interior de São Paulo, onde foi encontrado. Agora está sendo monitorado por biólogos. Todos torcem para que ele sobreviva por muitos e muitos anos. Para mim, o sentido assim, não é só deixar um legado para os meus filhos e gerações futuras, é para o mundo mesmo, sabe? Eu vi como que é importante a fauna dentro da nossa vida. Sem fauna você não tem floresta viva, a floresta ela não se perpetua, ela não se mantém sem a fauna. E um exemplo super importante foi a pandemia, né? Como que a natureza e a preservação é tão importante para a vida de todos, como que a gente se conecta, né, com a natureza e como que a natureza preservada e os animais no seu local de vida são importantes para a nossa existência também, para a nossa sobrevivência. Por hoje é só. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todos. Até lá!